o alto clamor. Essa é uma mensagem bem adventista e nós vamos estudar esse assunto com bastante reverência, bastante cuidado, porque é algo muito bíblico. Mas por que eu digo que é muito adventista? Porque, veja, se você buscar livros de teologia, comentários bíblicos de diversas religiões e compará-los, você vai ver que pouca atenção é dada a esse texto nas outras congregações, mas muita atenção é dada a esse texto na nossa igreja, a Igreja Adventista. Esse texto se situa para nós em um contexto escatológico muito importante, e nós vamos estudar um pouco disso hoje. São todos bem-vindos, né? Quem é adventista, quem não é, somos todos filhos do mesmo Pai. Mas estudar a Bíblia, às vezes nos faz ver coisas que não vimos antes. Então, é bom sempre orarmos pedindo para que Deus abra os nossos olhos, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender essa verdade, essa mensagem que está sendo apresentada. E então aí na página 32 o título é O Alto Clamor e pede para nós lermos um texto de Apocalipse. Se você quiser acompanhar na revista ou na própria Bíblia, Apocalipse capítulo 18. Apocalipse capítulo 18, do verso 1 até o verso 4. O Apocalipse é o livro último da Bíblia. O capítulo 22 é o último capítulo da Bíblia. Então a gente está situado nesse texto bem no finalzinho. E é claro que os escritos da Bíblia não estão em ordem cronológica, mas também é verdade que Gênesis fala do começo e que Apocalipse fala do fim. Então mesmo que não haja uma ordem cronológica, por exemplo, Gênesis não foi o primeiro livro a ser escrito e nem Apocalipse o último livro a ser escrito, mas a composição da Bíblia, quando os homens de Deus foram compondo o que é chamado cânon bíblico, ou seja, a sequência de livros que consideramos inspirados pelo Espírito Santo, Gênesis, que fala do começo, está o primeiro livro, e Apocalipse, que fala do fim, está o último livro. E no fim do fim, ou seja, no fim do Apocalipse, está aqui o capítulo 18. Então esse capítulo tem muito a ver com esse tempo que a gente acha que é o tempo do fim. Então, antes de lermos, mais uma vez como você está, vamos orar. Amado Deus e querido Pai, agora nós abrimos a Tua Palavra, sabemos que essa palavra não são escritos comuns, não são palavras de homens, não são pensamentos humanos, não é a palavra Bíblia, ou esse livro chamado Bíblia, não foi composto através da reunião de sábios ou filósofos, de pensadores ou grandes acadêmicos que escreveram coisas importantes, mas não, esse livro foi escrito sob inspiração do Espírito Santo. O Senhor usou homens simples e também homens cultos, desde um boiadeiro até um erudito. O Senhor usou para escrever esse livro, e nós cremos que essa é a palavra de Deus, porque foi o Senhor quem ensinou, e cremos que assim como as profecias no passado se cumpriram, as profecias para essa época vão se cumprir, e vamos estudar agora uma profecia, Senhor, que é para essa época. Então nos ajuda a compreender o que é esse significado, em nome de Jesus, amém. Apocalipse 18, 1 a 4 diz assim: Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. E então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição, e com ela se prostituíram os reis da terra, e também os mercadores da terra se enriqueceram com a conquista da sua luxúria. E verso 4, ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices dos seus pecados, e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Bom, esse texto, bastante interessante, denso de muita informação, ele é muito adequado para nós. E deve ser entendido, meditado, pesquisado. E a Bíblia diz como interpretar um texto. É um pouco aqui, um pouco ali, comparando. Em que outro lugar fala a respeito disso? Porque aquela informação se soma com essa informação. Porque a Bíblia não é um livro, vamos dizer assim, que foi escrito para ser facilmente
compreendido. Porque senão, no grande conflito entre o bem e o mal, já não estaria aqui esse livro. Os ímpios já teriam dado um jeito de sumir com tudo, não é? Mas então, porque alguns leem e não entendem, assim como Jesus contava parábolas e diz, olha, eu falo e alguns não vão entender. Bom, e quem não entende, larga para lá. Mas quem entende e aprecia, coloca no coração. Mas quem entende e não gosta, ataca. Por isso, a maioria das profecias da Bíblia não são compreendidas, porque quando não é compreendido, larga para lá. E poucos entendem e não gostam, mas os que entendem e apreciam, colocam essa palavra viva no coração. Mas para entender, é um pouco aqui, um pouco ali, buscando textos paralelos. Então, veja, esse texto de Apocalipse 18, ele tem um paralelo próximo em Apocalipse 14, porque quando diz aqui no verso 2, exclamou com potente voz, caiu, caiu a grande Babilônia, isso é uma repetição bastante literal de Apocalipse capítulo 14, verso 8, que diz, seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia. E depois quando fala que aquela grande Babilônia seduziu as nações, Apocalipse capítulo 14, verso 8 também fala. Então aqui está falando da mesma profecia. E nós adventistas entendemos que há essa repetição de Apocalipse 14 em Apocalipse 18, porque é uma repetição em um momento um pouco posterior daquele cumprimento que aconteceu em Apocalipse capítulo 14. Nós entendemos que as 3 mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14, do verso 6 até o verso 12, aconteceu por volta de 1844. E então, posteriormente, nessa época em que nós vivemos, agora um outro anjo, como Apocalipse capítulo 18 diz, um outro anjo vem. Em Apocalipse 14, nós temos os 3 anjos. O primeiro falando a primeira mensagem angélica. O segundo anjo, a segunda mensagem angélica. O terceiro falando a terceira mensagem angélica. E agora vem um outro anjo que confirma aquelas 3 mensagens, especialmente a segunda. E ele repete. E Ellen White, que nós consideramos uma mulher que foi inspirada por Deus, ela diz, repete o caiu, caiu, com a menção adicional de pecados que a grande confederação pseudo-religiosa do tempo do fim acumularia um pouquinho antes da volta de Cristo Jesus. Por isso, se você compara Apocalipse 14, verso 8, com Apocalipse 18, verso 2, depois do caiu, caiu, tem um grupo de pecados no Apocalipse capítulo 14, verso 8, em Apocalipse 18, verso 2, um outro grupo, indicando que aquela mesma estrutura chamada Grande Babilônia, ela continua caindo, e quanto mais passa o tempo, novos pecados são acumulados, até chegar em um ponto em que ela se torna algo terrível, covil de demônios, um lugar onde o mal habita. Uma religião se tornar assim é algo esquisito, é algo terrível, mas a Bíblia diz, e a palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus afirma, e isso vai acontecer. Mas veja, eu quero fazer agora uma divisão natural desse texto e convidá-los a compreender esse texto com reflexo de outros textos da Bíblia. Veja, esse texto, Apocalipse capítulo 18, verso 1 a 4, tem paralelos com textos maravilhosos, e eu vou fazer esses paralelos primeiro, e depois paralelos com outros textos que são de assombrar, e nós vamos fazer esse paralelo também. Reflita de novo comigo, vai acompanhando enquanto eu vou citando. Apocalipse 18 diz que um outro anjo, Apocalipse capítulo 18, depois dessas coisas vi descer do céu um outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória, e exclamou com potente voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo tipo de ave imunda, pois a todas as nações beberam do furor da sua prostituição, e com ela se prostituíram os reis da terra, e também os mercadores se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo, saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices dos teus pecados, e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Então esse texto tem 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoa é aquele representado
por aqueles que têm autoridade. A palavra anjo significa mensageiro. Então há um grupo de pessoas que recebe grande autoridade e são mensageiros. E esses mensageiros, eles têm uma mensagem que é difícil dizer: caiu a grande Babilônia. Mas eles também têm uma mensagem maravilhosa, que é: sai dela, povo meu, para vocês não serem cúmplices dos seus pecados, para vocês não participarem dos seus juízos, dos seus flagelos. Então venha para cá, receba esse evangelho, esse chamado. E veja, esse texto que começa falando de autoridade e de pregação do evangelho, tem um paralelo muito interessante com o que nós chamamos de grande comissão. Se você puder, abra a Bíblia comigo em Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, está escrito o seguinte: Mateus capítulo 28, verso 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ora, esse texto de Jesus começou ali, quando ele falava, dando aquela ordem, mas chegou até quando? A consumação dos séculos. Então esse texto, ele valeria até a nossa época, que é a consumação dos séculos, ok? Agora, veja como esse texto tem paralelos com Apocalipse capítulo 18. Se Jesus falou: estou convosco até a consumação dos séculos, Apocalipse 18 é quando é chegado o tempo do fim, a consumação dos séculos. E tem um outro paralelo: Jesus começou a sua grande comissão dizendo: toda autoridade me foi dada. E então em Apocalipse 18, aquele anjo tem autoridade. A autoridade de Cristo é passada aos seus mensageiros. Então há um paralelo muito forte em Apocalipse 18 com Mateus 28. A grande comissão de Cristo Jesus é quase que repetida em Apocalipse capítulo 18, porque o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, está dando autoridades para os seus mensageiros. E a palavra mensageiro no grego é angelos, ou anjo. Por isso, quando diz: vi um anjo voando, não é que um anjo vai pregar o evangelho, são os mensageiros de Deus pregando. E a autoridade para pregar vem de Cristo. Cristo recebeu a autoridade e deu a nós. Quando nós pregamos o evangelho, nós pregamos com a autoridade de Cristo. E quando em Apocalipse capítulo 18 tem o povo de Deus, os mensageiros, pregando o evangelho com autoridade, é o povo de Deus usando a autoridade de Cristo para pregar. Então tem um paralelo do tempo do fim, tem um paralelo da autoridade e tem um paralelo da mensagem que é uma mensagem de conversão, porque Jesus falou: façam discípulos, pregando, batizando, ensinando de todas as nações. Em Apocalipse capítulo 18 nós temos que esses anjos, eles pregam a todas as nações. Onde está a Babilônia, eles vão pregar para libertar pessoas de Babilônia. Assim como Jesus falou: eu vou enviar vocês como ovelhas por meio de lobos, mas vocês vão pregar o evangelho a todo o mundo, mesmo que o mundo todo se torne uma grande Babilônia. Então Apocalipse 18 mostra o povo de Deus cumprindo a comissão de Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 18 mostra o povo de Deus cumprindo esse grande ide de Jesus Cristo. Amigo, se você é verdadeiramente fiel, você deve se tornar um missionário, porque todo aquele que crê deve se tornar um pregador. Agora, essa mensagem de Apocalipse capítulo 18, é uma mensagem bastante firme, bastante dura. Ela requer ousadia, amigos, ela requer muita ousadia. Por isso, nós temos em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, o seguinte escrito: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Quando nós cremos em Deus, o Espírito Santo toma conta de nós, e nós nos tornamos mensageiros, não com medo ou covardia. Aqui covardia não é um forte fazendo mal para o fraco, que é um tipo de covardia, um tipo de aplicação da palavra covardia. A palavra covardia aqui é simplesmente medo, ou covarde, medroso, não é? Então, o Espírito, quando vem e alguém se converte, ele começa a pregar o evangelho, não com medo. Ele é revestido de poder, ele é revestido de força, ele é revestido também de amor e também de prudência ou moderação. E é assim que o povo de Deus prega o evangelho no tempo do fim.
Porque para olhar para o grande complexo chamado Grande Babilônia e dizer caiu a Grande Babilônia, tem que ter coragem, tem que ter força, tem que ter poder, tem que ter ousadia. Mas para tocar o coração também tem que ter amor e tem que ter prudência na forma de falar. Mesmo que alguns achem que com todo amor a pessoa não está tendo amor, mas pelo menos ela deve ter consciência de que está pregando com amor. Aqui abro um parênteses. Veja, prezado amigo, prezado irmão, se porventura alguém disser que a pregação do Evangelho é preconceituosa e hostil, talvez seja preconceito de quem está falando isso, jogando o que ela é em cima do pregador do Evangelho. Foi assim que fizeram com Cristo. Concluindo essa janela, como é o conceito que nós temos de Cristo? O conceito que nós temos de Cristo é que Ele é manso e humilde de coração, bondoso, maravilhoso. Jesus fazia milagres por amor, por bondade. Aquela pessoa que recebia bem, que perdoava, que consolava. Esse é o conceito. Mas é o conceito nosso. Agora, preste atenção, como era o conceito que quem não acreditava em Jesus tinha de Jesus. Será que é o mesmo conceito? Não, era outro. Por exemplo, quando Jesus fazia um milagre, que nós que cremos exaltamos a Deus e agradecemos por aqueles milagres que Ele fez no passado e continua fazendo hoje, mas na época de Cristo, quando Jesus fazia um milagre, aqueles que não aceitavam, sabe o que diziam? Está escrito na Bíblia, falavam, Ele faz esse milagre por Belzebu, que é o maioral dos demônios. Olha, agora, se alguém falava, está vendo esse lá? Ele é um agente de Belzebu, a pessoa iria escolher em quem acreditar, nos discípulos que falavam, ele fez pelo poder e amor de Deus, ou naquele opositor que falava, ele fez por Belzebu. Veja, nós entendemos que Jesus, ele nasceu por ação do Espírito Santo, que fez com que aquele feto, chamado Jesus, começasse a se desenvolver no ventre de Maria. E não houve relação sexual entre José e Maria. Maria era virgem, mas o Espírito a levou a conceber. E nós entendemos isso como um milagre extraordinário, quando Deus se tornou carne, habitou entre nós. É maravilhoso. Mas esse é o relato nosso, que cremos, que somos discípulos. Como é que aqueles que não acreditavam em Jesus, na época de Jesus, olhavam esse mesmo fato? Eles falavam, esse é um bastardo, ele não tem pai. E falava algumas palavras que se assemelham muito a um palavrão que se fala por aí hoje. Filho de alguma coisa. Assim se referiam a Jesus. Entenda que o mesmo fato pode ser interpretado de jeitos diferentes. Sempre vão dizer, está vendo esses cristãos aí? Preconceituosos, cheios de ódio. Olha o que eles estão falando. Interpretação de quem não aceita, assim como fizeram com Cristo. Mas da nossa parte, a gente tem que ter a consciência de que fala a verdade, sem reduzir nada dela, mas fala com poder, amor e moderação. E agora, ao entrar no tema mais complexo dessa noite, eu quero falar com o poder, a autoridade da Bíblia, mas também com amor e também com moderação. Porque já vimos o primeiro paralelo desse texto de Apocalipse, capítulo 18, que fala aquele anjo com grande autoridade, pregando a todo mundo. É o cumprimento daquilo que Jesus disse, com toda a autoridade, agora eu passo para vocês essa autoridade e vão e pregam o Evangelho. É o texto paralelo mais próximo. Mas tem um paralelo também com a Grande Babilônia. Porque esse texto de Apocalipse, capítulo 18, diz, Babilônia se tornou, na história do Apocalipse, não há tempo de nós nos aprofundarmos nisso, mas Babilônia, ela é formada com o passar do tempo, deixando de ser uma igreja que correspondia àquilo que é o Evangelho, que é a palavra de Deus, para ir agregando a sua maneira de crer, a sua teologia, crenças que não são bíblicas, mas são pagãs, que não vêm do céu, mas vêm da terra, e vai trocando as suas crenças a tal ponto que a Bíblia diz que ela, que se tornou uma grande meretriz, se tornou uma grande Babilônia, e agora se tornou covil de espíritos maus. Quer ver um paralelo com esse texto? Vamos ver dois do mesmo autor, Paulo. Você já está em
em 2 Timóteo? Então, já que está em 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias surgirão tempos difíceis. Em que tempo está falando aqui? Nos últimos dias. Então é um paralelo com Apocalipse 18, que fala nos últimos dias, tá certo? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando todavia o poder dela. Fique também longe desses. Ora, aqui, amigos, nesses primeiros 5 versos de 2 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo quase descreve o que João escreveu lá em Apocalipse capítulo 18, ao falar da grande Babilônia, que pelas suas ações ela se tornou aquele antro de impiedade, de maldade, de tudo quanto é prática abominável. Aí o apóstolo Paulo diz: nos últimos dias a humanidade será assim, dominada, no verso 5 diz, por uma falsa religião, tendo a forma de piedade, mas negando o poder da piedade. Ou seja, como é que você tem forma de piedade se nega o poder? É quando a pessoa diz assim: eu sou cristão, eu temo a Deus, mas a vida dela está toda diferente do que é o evangelho. Ele só tem forma de piedade. Ou ela até diz: não, eu nasci nessa igreja, eu passei por esse rito, É como se aqueles ritos fossem suficientes para dar carta para o céu, sendo que na verdade Deus quer uma piedade prática, que transforma, que muda a vida. Mas no tempo do fim, a humanidade seria dominada por uma pseudo-religião que não transforma, não muda comportamento, não muda relacionamento, não muda a palavra, não muda a atitude. Como que Deus agora aceitasse tudo, como se aquela frase, eu entrego a Deus meu coração, fosse só uma declaração romântica, como se um homem falasse, eu entreguei para você meu coração, mas depois traísse de todo jeito. Só isso não vale. Assim é o tempo do fim, que é um outro paralelo que agora é um pouco mais claro e mais duro. Volte para 1 Timóteo, agora veja o capítulo 4, que também o apóstolo Paulo fala do tempo do fim, que é um reflexo de Apocalipse 18, diz assim, 1 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 1, 1 Timóteo 4, verso 1, diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, então está falando do tempo do fim, está falando dessa época, nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Apocalipse 18, verso 2 diz, esse movimento se tornou um lugar, um covil de espíritos maus e de demônios. A mesma história, é tempo do fim, e aqui está falando de espíritos maus e de demônios, é a mesma designação. Então veja, agora verso 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Bom, aqui amigos, parece que João, inspirado pelo Espírito Santo, quase citou 1 Timóteo capítulo 4, para falar que aquela grande Babilônia se tornou morada de demônios, covil de todo espírito mau, porque aqui Paulo está falando que no tempo do fim haveria uma apostasia e que as pessoas obedeceriam a espíritos maus e doutrinas de demônios. E aí ele dá uma característica que identifica um grupo religioso que proíbe o casamento. Tem um grupo religioso que proíbe o casamento, tipo seus líderes não podem se casar? Interessante isso. Paulo está falando de uma apostasia no tempo do fim, e cita essa questão, e aí a gente vai fazendo conexões, e que proíbem certas questões alimentares, tipo assim, em um período, você não pode comer certas coisas, porque tem esse negócio aqui, e que não tem base nenhuma na Bíblia isso. Esses mesmos alimentos, a pessoa pode agradecer a Deus e comer no outro dia, mas naquela hora não. Paulo está falando disso. E aí então a gente vai fazendo essas conexões e descobrindo quem é essa grande Babilônia lá de Apocalipse capítulo 18.
Eu não citei nomes por respeito, mas cada um tome a sua conclusão. Agora, eu vou para a última parte dessa mensagem. João, em Apocalipse capítulo 18, ele vê um povo que é mensageiro, o anjo voando e que tem autoridade. E que ele prega a essa grande Babilônia, que tem essas características que nós já mencionamos. E que novos pecados surgiram após 1844, e nós dizemos, inclusive, ainda na questão de família, eles agora aprovam casamento entre pessoas do mesmo sexo e negam que Deus tenha criado o mundo em 6 dias, como fala Gênesis capítulo 6. E cabe a nós chegarmos para essas pessoas que estão nesse ambiente, que vai se tornando cada vez mais distante do Evangelho, que mesmo se dizendo cristã, tem negado os princípios do Evangelho, tem negado a questão da família, do casamento, tem negado essa questão da guarda do sábado como dia do Senhor, tem negado a questão da declaração bíblica que o homem é mortal, eles afirmam que é imortal, e tem se tornado assim um lugar onde mesmo que se tenha o título de cristão, não tem seguido as doutrinas da palavra de Deus, mas práticas que são pagãs. E o paganismo não nasceu de Deus, mas nasceu do outro poder. Cabe a nós chegarmos com carinho, mas dizermos: veja como dia após dia vocês estão se tornando um lugar que recebe essas doutrinas que não vêm de Deus. Para pregar esse evangelho, porque o tema é o alto clamor, e o tema de hoje é o alto clamor, e o tema geral é sobre o Espírito Santo no tempo do fim. Amigo, Apocalipse 18, 1-4, não fala especificamente utilizando o termo Espírito Santo, mas a minha conexão final é sobre onde nós podemos ver o Espírito Santo nessa mensagem de Apocalipse 18, 1-4. A primeira conexão eu já dei quando nós lemos ali 2 Timóteo 1,7, que fala que o Espírito nos dá ousadia. E esse povo de Apocalipse 18 tem muita ousadia, porque eles batem na porta de Babilônia e dizem: caiu a grande Babilônia. Mas agora veja uma outra evidência. Amigo, em toda a Bíblia, a maior evidência do batismo do Espírito Santo, sabe qual é? A pregação do Evangelho. Em toda a Bíblia, a maior evidência de receber o Espírito Santo é anunciar a palavra de Deus. E eu quero, devido ao tempo, só utilizar 2 textos. Veja, Jesus falou que eles deveriam ir e pregar a todo mundo. Agora abra a Bíblia comigo em Atos capítulo 1, para nós vermos quando se cumpriu essa profecia de eles irem e começarem a pregação do Evangelho a todo mundo. Atos capítulo 1 é um texto que complementa ou que mostra o resultado da grande comissão de Cristo Jesus. Atos capítulo 1, verso 8 diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas autoridades em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ora, Jesus falou: ide a todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, mas como é que eles haveriam de cumprir? Pelo Espírito Santo. Recebereis poder, e então pelo Espírito Santo vocês vão a todo mundo, a toda nação, tribo, língua e povo, vocês vão alcançar em toda a terra. E quando Apocalipse 18, assim como Apocalipse 14, fala desse povo pregando ao redor de todo o mundo, é porque eles têm o Espírito Santo. Porque a pregação com autoridade, a pregação ousada do Evangelho só é possível com o Espírito Santo. Quando se tem o Espírito Santo, se prega com autoridade, a autoridade de Deus. Mas quando não se tem o Espírito Santo, nós somos vencidos pelo medo. A gente não tem coragem, porque o inimigo nos faz ter medo. E toda vez que Israel teve medo, ele fracassou. E toda vez que você tem medo de obedecer a Deus, você fracassa. Mas pelo Espírito Santo, você pode vencer o seu medo e pregar com poder, com autoridade que o Espírito Santo te dá. Quero um outro texto que confirma isso. Atos capítulo 4, verso 31.
Atos capítulo 4, verso 31, diz assim para nós: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciaram a palavra de Deus. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente prega com ousadia. Por isso em Apocalipse capítulo 18, tem lá a grande Babilônia, tem lá, ela se tornou uma instituição forte e que na verdade tem o poder de fazer muitas coisas cruéis, como disse Apocalipse 14, que é outro texto paralelo. Mas o povo de Deus tem ousadia de dizer: caiu a grande Babilônia. É por isso que o povo de Deus ao longo da história pode ser preso, mas ele não para de pregar, pode ser chicoteado, não para de pregar, pode ser acorrentado, ele não para de pregar, e nem para de pregar quando está morto, no sentido, vamos dizer assim, de influência, porque até quando a pessoa morre, mesmo que ela literalmente não continue pregando, mas as pessoas se lembram: viveu alguém que pregou o evangelho. Nesse sentido é que está escrito na Bíblia: o sangue de Abel ainda fala. Abel já morreu, ele não estava falando, mas as suas obras o acompanham. Nesse sentido, quem teme a Deus prega com ousadia, mas é preciso ter o Espírito Santo. Prezado amigo, prezado irmão, para nessa época a gente pregar como deve pregar, é preciso o Espírito Santo. Então, por gentileza, peça mais o Espírito Santo. Clame a Deus mais pelo Espírito Santo. Esse texto fala do alto clamor que o povo de Deus vai pronunciar no tempo do fim, com autoridade que vem do céu. E se você tiver o Espírito Santo, você vai ser uma influência positiva. Você vai ganhar almas para Cristo Jesus. Você vai ser alguém que vai cumprir a missão. Último texto que eu vou ler, que é o último paralelo. Esse Apocalipse, capítulo 18, versos 1 a 4 que nós lemos, menciona o povo de Deus pregando o evangelho com poder. E se é com poder, é cheio do Espírito Santo. Veja o último paralelo, que está em Apocalipse também, no último capítulo, que é o capítulo 22. Em Apocalipse capítulo 22, o verso 17, está escrito assim. Apocalipse capítulo 22, verso 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, beba de graça a água da vida. Amigo, aqui está novamente o Espírito Santo, levando a noiva ou a igreja de Deus a pregar o evangelho a todo mundo. E veja, esse texto, ele é paralelo com Apocalipse 18, mas no sentido de enfocar o povo de Deus, que ao mesmo tempo diz: sai da grande Babilônia, mas vem. Não é simplesmente sair para ficar perdido. Nós dizemos: sai de Babilônia, sai dela, povo meu, para não participar dos seus pecados, para não ser cúmplice dos seus erros e para não sofrer os seus juízos. Mas não é sair e ficar perdido, sai e vem. Quando o Espírito Santo nos dá poder para dizer para as pessoas saírem do pecado, o Espírito Santo também nos dá poder para dizer: vem para a santidade. Quando Deus nos leva a dizer para as pessoas: saiam do erro, a gente tem também autoridade para dizer: vem para a verdade. Quando a gente prega com autoridade: saia desse mundo mau, a gente tem também autoridade de dizer: vem para Cristo, para ter a salvação. Por isso o Espírito, que é o Espírito Santo, e a noiva, que é a igreja, dizem: vem. A gente diz: sai da grande Babilônia, sai do mundo, mas também a gente diz: vem para a verdade. Que você seja assim, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, para dizer para as pessoas que estão no erro: sai do erro, mas também para dizer: vem para a verdade. Eu tenho certeza, absoluta certeza de uma coisa: o poder de Deus é grande o suficiente para libertar qualquer um. Se algo prende alguém no mundo, pode ser um vício, pode ser um pecado acariciado, pode ser um relacionamento pervertido, pode ser um prazer do pecado. Pela autoridade de Cristo, nós podemos dizer: sai, não continue assim, e vem para a verdade. E o Espírito Santo quebra as correntes, e o poder de Jesus liberta as algemas, e o sangue de Cristo perdoa todo o pecado, e a pessoa sai do mundo e vem para a igreja, e vem servir a Cristo. Você quer ser cheio do Espírito Santo?
com essa autoridade do céu, com esse poder do Senhor, que dá santa ousadia para dizer sai, mas para dizer também vem. Quer isso? Posso ver sua mão? Amém. Que Deus te conceda, que Deus te abençoe.